dormitará. Meu Pai celeste me adotou e tudo suprirá. Cantando vou no caminhar, Deus a louvar, Deus a louvar. Cantando vou no caminhar, pois Cristo me faz alegrar. Cantando
Pai celeste, purificar-me, enche minha alma do teu poder, em tua glória, vem Pai bendito, tua beleza quero viver. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar. Boa noite a todos. Aqueles que nos assistem pelo Facebook também. Grande prazer em ter a presença de cada um, ainda que de maneira virtual, podendo acompanhar nosso culto. Peço a todos os presentes que deixem os seus celulares no silencioso ou no desligado, para não atrapalhar durante o culto. Convido todos a falarmos o nosso versículo anual. Todos juntos, então. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, 1 e 2. Vamos iniciar cantando o hino número 382 do Voz de Melodia. 382, a mensagem vem de Deus. A mensagem vem de Deus, que Jesus é Salvador. Ó, clamai, vós e os seus, é Jesus o Salvador. Proclamai com grande amor, que Deus ama o pecador, e seu Filho ao mundo deu, para ser o Salvador. Ó, vós somos reis do dom, é Jesus o Salvador. Por seu sangue dá perdão, é Jesus o Salvador. Ilhas todas exultai, seu amor considerai, e vós anjos proclamai, que Jesus é Salvador. Ó, vós santos já bradai, é Jesus o Salvador. Vós nações ao jubilai, é Jesus o Salvador. Salvação de graça dá, hoje a todo pecador. Glória, glória a Deus Jeová, pois Jesus é Salvador. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento.
Senhor Deus nosso Pai, somos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui nesse local, reunidos para a adoração do Teu santo nome, ó Deus, podendo entoar esses hinos ao Senhor, ao nosso grande Salvador, Jesus Cristo, ó Pai. Somente por esse motivo é que nós estamos aqui, pela Tua graça e misericórdia e pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Pai. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, ser participantes do ministério da Tua obra. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, as ferramentas que o Senhor tem nos dado para fazermos a Tua obra, Pai. Quero colocar diante de Ti também, ó Deus, a mensagem dessa noite, que ela possa estar agindo em nossas vidas, ó Pai, confortando nossos corações, agindo também em nossas vidas, para que nós venhamos a praticar aquilo que precisamos de aprendizado que temos da Tua palavra, Pai. Coloco diante do Senhor também todos aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, seja nas questões de saúde, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada vida, restabelecendo as suas condições, ó Deus, se assim for da Tua vontade, ó Pai. Também as outras situações que nós temos, irmãos com dificuldade na sua área financeira, na sua vida espiritual, que em tudo o Senhor possa estar nos conduzindo e nos ajudando nesses tempos que estamos vivendo, Pai. É isso que eu lhe peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para o próximo hino. No número 306 do Voz de Melodia. 306, em Jesus amigo temos. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Cónicas perdemos sempre, longe dor no coração. Amém. Quero convidar a todos a se colocarem em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Bom, tudo bem. Os irmãos podem ir se colocando em pé. Nós vamos fazer os nossos avisos. Os avisos regulares, né, pastor? Nossos cultos, então, dominicais, sempre às 9 horas da manhã. E também às 18 horas, nosso culto vespertino. Este, tanto presencialmente quanto com as nossas transmissões. E nas quartas-feiras, nossos cultos de oração,
às 20 horas, esse com exclusividade pelo Facebook. São esses os nossos avisos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias lá para Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 3. Nós iniciaremos a leitura no versículo 16 até o fim do capítulo. Ezequiel, capítulo 3, iniciando a leitura no versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Vai e encerra-me dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Bem, pela palavra do Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que essa palavra sempre possa estar nos trazendo a instrução devida para nossas vidas, para vivermos de acordo com a maneira que o Senhor quer de nós, ó Deus, que possamos estar atentos, ó Pai, a tantos exemplos da palavra de Deus, aos quais não fizeram aquilo que era do Teu agrado, e sofreram as penalidades, as repreensões, que não venhamos a cair, ó Deus, nos mesmos erros, ó Pai. E assim como o Senhor nos exorta, possamos estar alertando todo aquele que está caminhando em um destino grave, em um destino longe do Senhor, possamos estar alertando ele sobre o perigo, ó Pai, para que o Senhor também possa o salvar, assim como usou de misericórdia e graça para conosco, ó Pai. Porque não é pelos nossos méritos que estamos aqui, mas somente pela Tua graça e misericórdia, ó Deus. Somos gratos, mais uma vez, pela Tua leitura, ó Deus, que possamos estar guardando elas nos nossos corações. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Cristo. Amém. Então, os irmãos podem se sentar. Nesse momento eu vou convidar o irmão Eduardo a passar à frente para fazer o recolhimento dos dízimos, ofertas e promessa de fé. Depois que o irmão orar, nós vamos cantar o hino número 218, voz de melodia, 218, Eis a escrava resgatada. Deus, amado Pai, damos graças, Senhor, pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teus cuidados e suprimentos que o Senhor tem nos dado, dia a dia, a cada momento. Nós somos gratos, Senhor, por essa igreja que aplica as suas verdades,
e nos ajuda, Senhor, que nós assim também possamos colocar em ações tudo aquilo que nós aprendemos sobre a Sua palavra. Nos abençoe, Senhor, tudo que vai ser aplicado hoje à noite. Abençoe aqueles que não podem estar em nosso meio, Senhor, assim Senhor sabe, conhece as suas necessidades, as suas dificuldades, Senhor, para estar aqui, para louvar e adorar o Senhor. Nós devemos graças por tudo, pedimos, Senhor, abençoe a oferta, a dívida, a promessa de fé. Possa ajudar na sua obra, no seu ministério. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, grata só por te viver. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Quero receber meu jugo, em teus passos caminhar. Só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Levarás então a escrava, que no céu vai habitar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Amém. Obrigado a participação dos irmãos. As crianças podem descer. E o pastor Wesley está com a palavra. Boa noite. Muito bem. Muito bom estar com os irmãos novamente. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Ageu, capítulo de número 2. Vamos lá, irmãos. Livro de Ageu, capítulo de número 2. Aqueles que já abriram, por favor, se coloquem em pé.
Vamos lá, livro de Ageu, capítulo de número 2. Vamos ler versículos 10 em diante. Vamos fazer uma leitura participativa? Nós vamos ler até o versículo de número 19. Então, aqueles que puderem, nos ajudem aí, lendo pelo menos 2 versículos. Ageu capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Eu creio que o pessoal não estava ouvindo a gente ali. Desculpem vocês que nos assistem, eu acabei esquecendo o microfone desligado aqui. Podem se assentar. Muito bem. Então, mais uma vez, desculpa para você que estava nos assistindo. Eu esqueci o microfone desligado. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, nós queremos rogar que o Espírito Santo dirija os nossos corações, para que possamos verdadeiramente encontrar não só descanso no Senhor, mas que possamos encontrar o verdadeiro propósito de nossas vidas. Mesmo salvos em Cristo, ó Deus, muitos têm lutado em relação à sua vida espiritual, lutado em relação à fidelidade, e o Senhor nos tem chamado à fidelidade, o Senhor nos tem chamado ao serviço. Mas é necessário entender, ó Deus, que não podemos virar as costas para os pecados que muitas vezes cometemos ou até mesmo deixamos passar. Mas é importante que nós os confessemos, os abandonemos e assim o Senhor aceitará as obras de nossas mãos. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos então neste domingo passado e neste domingo de hoje, nós estamos então estudando sobre o livro de Ageu. São 2 capítulos que tratam sobre a vida do povo, os judeus que depois do cativeiro babilônico estavam então se estabelecendo na Terra Prometida. Era um cenário totalmente diferente de quando eles estiveram depois que saíram do Egito, passaram por anos a fio, ou pelo menos centenas de anos a fio, e aí depois então eles foram levados cativos por conta do seu pecado, eles realmente abandonaram o Senhor. E aqui quando nós chegamos em Ageu, nós encontramos o quadro seguinte, encontramos o quadro do povo sendo permitido retornar para Jerusalém,
Deus tinha dito que eles pudessem, então, reconstruir o templo, mas eles somente lançaram as bases do templo. E depois que eles fizeram isso, deixaram as coisas de Deus de lado e foram cuidar das suas vidas. E aí Deus, então, envia o profeta Ageu, também o profeta Zacarias, para que eles pudessem, então, entender qual era a vontade de Deus. Saber que, como povo de Deus, eles tinham uma responsabilidade. E aí, então, o profeta Ageu, no capítulo 1, fala sobre essa responsabilidade, deixa claro para eles que todos os infortúnios que eles estavam sofrendo, todas as situações adversas que eles estavam sofrendo, eram culpa do seu próprio pecado. E essa lição foi ensinada no domingo passado, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Muitos crentes buscam de Deus a sua bênção, buscam de Deus a sua ajuda, mas só buscam a Deus aquilo que Ele pode dar, não fazem a sua parte. Muitos querem aceitar Cristo como seu Salvador, mas não querem aceitar o senhorio de Cristo nas suas vidas. Então, os judeus estavam batalhando em relação à vontade de Deus, deixando as coisas de Deus de lado, e indo cuidar das suas vidas. O profeta Ageu fala sobre casas luxuosas, casas apaineladas, no capítulo 1. Eles estavam, então, embelezando as suas casas, e por 4 anos, mesmo estando na terra de Jerusalém, eles deixaram o templo de lado. Então, no capítulo 1, Deus vai e fala através do profeta, o povo então faz um compromisso diante de Deus. E o Senhor fala, você pode me acompanhar, no capítulo 1, volte aí uma página, ou pelo menos olhe na página ao lado da sua Bíblia, ali no versículo de número 13, versículo de número 12, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, dos exércitos seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, meus irmãos, o que nós entendemos é que o temor, ele vem acompanhado de ação, ele vem acompanhado de atitude. Então eu disse para os irmãos no domingo passado sobre tantas coisas que nós temos votado diante de Deus, tantas promessas que muitas vezes nós fazemos diante de Deus, mas que se tornam promessas vazias porque muitas vezes nós não temos força ou até mesmo vontade de praticar aquilo que nós colocamos diante de Deus. Eu falei para vocês no domingo passado que essa semana seria uma semana de lutas. Então, no tempo que vocês estavam refletindo, que foi o apelo da mensagem, eu disse a cada um de vocês, da mesma forma que eu, deveríamos então nos colocar diante de Deus e firmar novamente os compromissos que nós tínhamos deixado passar. Alguns com certeza no seu coração fizeram isso. E talvez lutaram essa semana para que aqueles propósitos eles pudessem ser postos em prática. Outros talvez os seus propósitos não passaram da porta da igreja. Talvez todas as coisas que foram colocadas diante de Deus, ao sair das portas da igreja, já não tinham mais valor nenhum. Então, irmãos, é importante que todos entendam que vocês e eu não estamos servindo a um prédio. Nós não estamos servindo a homens. Nós estamos servindo a Deus. Então, as promessas que nós fazemos em nosso coração, Deus sabe. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Aqui no capítulo 2, versículos 10 a 19, o Senhor fala exatamente sobre isso. Que era o coração que deveria estar diferente em relação ao propósito que eles faziam diante de Deus. Já havia passado alguns meses, inclusive quando você lê essa passagem numa versão mais contemporânea, numa linguagem contemporânea, você vai ver que aqui no capítulo 2, versículo 10, está falando sobre dezembro. A mensagem do profeta veio em agosto. Então, passados praticamente 4 meses, o povo tinha firmado um compromisso diante de Deus, mas o coração estava longe. E é infelizmente isso que acontece. Muitas pessoas se dispõem a trabalhar para Deus, mas elas esquecem de
de fazer vamos dizer assim, um concerto, ou até mesmo de concordar com o seu coração que deve servir ao Senhor. Não se deve fazer uma coisa para que as pessoas vejam simplesmente por fazer. Mas a motivação do nosso coração é que realmente deve mudar em relação às coisas de Deus e não às coisas exteriores. Deve ser o nosso interior, porque se o nosso interior for diferente, o nosso exterior também será. Então, meus irmãos, esta parte do livro de Ageu começa praticamente 2 meses depois da segunda mensagem. A primeira veio em agosto. E aí depois veio a segunda mensagem e esta então seria a terceira mensagem de Ageu. E como nós havíamos visto nos versículos de 1 a 9 do capítulo 2, o profeta havia encorajado o povo a ser forte e trabalhar, porque o Senhor era com eles. Então havia novamente, ele foi trazido à memória deles que eles deveriam fazer a sua parte, porque Deus era com eles. À medida que eles fizeram um compromisso de fidelidade diante de Deus, eles tinham tudo o que eles precisavam. E isso também foi uma lição para todos nós. Que quando nós colocamos no nosso coração uma obra ou algo que nós queremos realmente fazer para Deus, temos tudo aquilo que é necessário. Nós temos o poder de Deus ao nosso dispor. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, nós muitas vezes não entendemos o poder que nós temos nas nossas mãos. Entendam, meus irmãos, a única coisa que vai mudar esse mundo maligno que nós vivemos, esse mundo corrompido pelo pecado, esse mundo corrompido pelas coisas imorais, pelas coisas que realmente nós temos visto que Satanás tem esfregado na nossa cara diariamente as coisas pecaminosas, e muitas vezes nós crentes não temos feito nada. Entendam, meus irmãos, o remédio para essas campanhas, tratando com crianças em relação a esses temas imorais, é o Evangelho. É só isso que pode transformar a vida. Não é você indo lá no Facebook dando dislike no vídeo de determinada coisa. Isso não vai mudar nada. Absolutamente nada. A única coisa que vai transformar a vida das pessoas é o Evangelho. E é isso que nós devemos entender, que o poder está em nossas mãos. E muitas vezes nós não temos a vontade de espalhar o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, eu estava essa semana pensando em relação às coisas que realmente, ou as pessoas que eu tenho contato. Eu tenho pouquíssimo contato com pessoas que são incrédulos. Pouquíssimas pessoas. Mas muitos de vocês diariamente têm contato com pessoas que não têm Cristo. Então, diariamente é a oportunidade de viver uma vida em prol do Senhor para que outros possam chegar a Cristo. Nós falamos da importância de um evangelismo, vamos dizer, testemunhal. Mas, meus irmãos, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Um testemunho, ele é importante para que as pessoas vejam Cristo nas nossas vidas. Mas se a nossa boca não falar de Cristo, talvez as pessoas nunca vão se converter. Elas nunca vão chegar a Cristo. Então não adianta, meus irmãos, nós só ficarmos pretendendo viver uma vida para Cristo sem falar, sem abrir a nossa boca para pregar o Evangelho. Então, ainda nos versículos de 1 a 9, Deus lhes deu lembrança de que sua aliança com o povo não fora desfeita. Capítulo 2, versículo 5. Pelo contrário, o Senhor continuava firme em querer cumprir a sua parte do acordo. Então, meus irmãos, os judeus, eles continuavam firmes em relação ao seu propósito de construção do templo. Mas aí então o profeta chega com mais uma mensagem de Deus. E o Senhor sabia que tinha alguma coisa que ainda não estava nos conformes. E é exatamente isso que o profeta Ageu vai tratar. O Moody, ele vai falar que essa parte do livro procura mostrar que em face de a bênção ser retida por causa da desobediência, agora, por certo, ela seria concedida uma vez se o povo se mostrasse obediente. A causa e o efeito podem ser assim demonstrados. A sua antiga desobediência estava para os seus antigos castigos e provações, assim como a obediência presente
seriam para as bênçãos vindouras. Ou seja, se no capítulo 1 Deus estava dizendo que todas as coisas ruins que estavam acontecendo eram causa da desobediência, que eles tivessem por certo que a obediência traria o quê? Bênçãos. Isso é óbvio, porque Deus é justo. À medida que nós somos desobedientes, nós receberemos o chicote de Deus estralar nas nossas costas. Mas à medida que nós servimos a Deus de maneira fiel, nós podemos esperar as janelas dos céus abertas em relação a todos nós. Mas eu já adianto para todos vocês, irmãos. Às vezes as pessoas crescem os olhos em relação às bênçãos de Deus. Hoje de manhã nós cantamos que nossa glória é Jesus conhecer. A maior herança que nós temos em Cristo é conhecê-lo. Então não ache que nós seremos pessoas que nesse mundo iremos ganhar bênçãos materiais. Talvez poderemos. Mas eu digo para todos vocês que a maior bênção do cristão é aquela que Paulo fala sobre a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então todas as coisas podem acontecer ao nosso redor, mas nós sabemos que nós estamos guardados em Cristo nosso Senhor. Que independente daquilo que vier a acontecer, Ele está no controle das nossas vidas. Então isso, dinheiro nenhum compra. Isso não se pode ser obtido por meio de meios humanos. Só se é alcançado através da fidelidade a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, nos versículos 10 e 11, o anúncio da palavra do Senhor através do seu profeta. Mas nós vemos aqui, versículo 12, o Senhor fala no versículo 11, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Então eles deveriam olhar no Pentateuco. Vocês se lembram quais são os livros do Pentateuco? Aí, alunos do Antigo Testamento. Quais são os livros do Pentateuco? Exatamente, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, quando se fala no Antigo Testamento sobre os livros da lei, está falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, era para que os sacerdotes, os líderes do povo, olhassem na lei. Vejam a pergunta, versículo 12. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? Responderam os sacerdotes, não. Versículo 13. Então perguntou a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ele imundo? Responderam os sacerdotes, ficará imundo. Vou procurar explicar um pouco para vocês esse contexto. Aqui Deus, através do profeta Ageu, a primeira pergunta está baseada, você não precisa abrir lá, mas Levítico capítulo 6, versículo 27, que diz, tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Ou seja, o sacerdote, ele tinha a oferta que era destinada a Deus, e tudo aquilo que era destinado a Deus era santo, ou seja, separado. E aí está sendo dito o seguinte, se a pessoa que estivesse levando essa carne santa, ou essa carne de sacrifício, a carne, ela é santificada porque é para Deus. Se esta carne se tocasse em alguma outra coisa, esta outra coisa seria santificada? A resposta é não, não seria. Apenas aquela carne estava separada para Deus. Então somente aquela carne era santificada. Agora, a pergunta do versículo 13, está em Números 19, de 11 a 13, e também versículo 22, que diz o seguinte, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Tudo o que o imundo tocar também será imundo.
e quem o tocar será imundo até a tarde. Ou seja, a pessoa que tocasse num cadáver, ela ficaria imunda. Qualquer coisa que ela tocasse também seria imundo. Essa era a lei. Mas o que então Deus estava querendo dizer em relação ao povo? Veja no versículo 14. Nos é dito o seguinte: assim é este povo e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e que ali oferecem. Perdão, irmãos, eu confesso a vocês, amanhã vou no oculista porque as minhas vistas já não estão lá essas coisas. Então eu vou pegar minha Bíblia aqui porque as letras estão muito pequenas, eu vou ler de novo. Vamos lá, versículo 14. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Opa, calma aí. Deus está dizendo que todas as coisas que o povo estava oferecendo para Deus era imunda. Isso que Deus está chamando a atenção deles. Mas eu vou explicar para vocês, e os versículos seguintes vai explicar um pouco mais sobre essa questão. Mas o que o profeta está dizendo é que a contaminação e a imundícia podem ser transferidas, porém a santidade não. A santidade não pode ser transferida. Então, aquela carne que seria, ou aquele objeto que é santo, só ele é santo, só ele é separado. Mesmo se tocar em alguma outra coisa, não seria santificado. Mas se alguém se tornasse imundo e tocasse em qualquer outra coisa, qualquer objeto, aquele objeto sim se tornaria imundo. Ou seja, da mesma forma que uma pessoa saudável não pode transmitir saúde a uma pessoa doente, o doente pode transmitir doença a uma pessoa saudável. Irmãos, o que está sendo dito aqui, e já já vocês vão entender, é sobre a atitude que estava movendo o povo em relação às coisas de Deus. Então, é muito importante entender o conceito de santidade e o conceito de imundícia diante de Deus. É aquela mesma questão que já exemplificamos outras vezes. Se você pega água limpa e você pinga uma gota de água limpa em alguma coisa suja, não vai ficar limpo. Agora, se você pega um copo de água suja e joga uma gota num copo de água limpa, aquela água limpa vai ficar suja, já não vai mais ser útil para ser bebida. Então a questão da santidade, ela é diferente do conceito de imundícia. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não podemos de maneira alguma chegar diante de Deus com o coração de qualquer forma diante do Senhor. Não podemos chegar sem retidão. Não podemos chegar se os pecados realmente não foram abandonados e confessados. Porque santidade e santificação é um processo que, quando nós pecamos, ele é perdido. E só é novamente alcançado quando nós abandonamos o pecado. Nós não podemos ter na nossa vida algo como se fosse: sei que Deus vai me perdoar, peco, peço perdão. Dali a 5 minutos, peco de novo, peço perdão. Irmãos, Romanos capítulo 6 fala exatamente sobre isso. Nós não podemos, de maneira alguma, menosprezar a graça de Deus. Não é porque Deus é gracioso para conosco que nós vamos viver numa vida de pecado. Isso não é santificação. Isso não é ser santo como Deus é santo. Santidade é nós procurarmos diariamente estar ausentes do pecado. E se pecarmos, o pecado deve ser algo corriqueiro e não algo normal nas nossas vidas. Mas aí nós vamos prosseguir. Versículo de número 15 vai nos falar o seguinte:
Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das suas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Meus irmãos, o que nós precisamos entender aqui? Deus está fazendo um paralelo com aquilo que eles eram antes, com aquilo que eles eram naquele momento. Deus deixou claro que as obras das mãos deles não prosperavam porque a atitude do coração não era correta. É mais ou menos assim. O que adianta nós fazermos qualquer coisa para Deus se o nosso coração não está reto diante dele? O que adianta? O que adianta, irmãos, nós sentarmos com a nossa família para orar se o nosso coração não está reto diante de Deus? Alguém tem coragem de orar ao Senhor com o coração cheio de pecados? Nós precisamos, irmãos, chegar diante de Deus primeiramente com a atitude de confessar e abandonar os nossos pecados antes de procurá-lo, mesmo em meio às nossas necessidades. O que mais acontece é que as pessoas buscam a Deus quando a sua vida está no fundo do poço, quando está com problema. As pessoas buscam a Deus, fazem compromissos diante de Deus, mas depois que aquela graça ou aquela situação que a pessoa procura, quando aquela situação ela é resolvida, muitas vezes as pessoas abandonam os caminhos de Deus. E aqui nessa igreja nós já tivemos várias pessoas que fizeram isso. Muitos que só buscam a Deus quando as coisas estão ruins. Irmãos, o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe exatamente aquilo que nos move ou aquilo que realmente faz com que nós saiamos das nossas casas e venhamos até a igreja. Então Ele conhece as nossas motivações. Nós lemos recentemente, 2 Crônicas 16:9, os alunos também leram. O Senhor, quando olha para esse mundo, Ele vai procurar alguém cujo coração é realmente dele, para que ele possa se mostrar forte. Nós, como igreja, não aproveitamos do benefício que nós temos de realmente servir ao Senhor e poder ver aquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas. Nós somos uma geração cuja mão de Deus muitas vezes é encurtada, não porque Deus não age, é porque nós não permitimos. Nós muitas vezes não permitimos que Deus possa fazer os seus milagres nas nossas vidas, porque sempre nós buscamos o jeitinho para dar um jeito nas nossas crises, nas nossas dificuldades. E como eu falei para todos vocês, meus irmãos, muitas vezes é aí que nós colocamos a corda no pescoço por causa das coisas, dos problemas que nós temos. Porque nós deixamos de confiar em Deus. Porque nós achamos que Deus está demorando muito para fazer aquilo que nós queremos. Então muitos não buscam tomar a atitude de se colocar diante de Deus e procurar em Deus a resposta do próximo passo a ser tomado. Irmãos, lá no seminário, deixa eu só tomar um pouco de água aqui, meus irmãos. Lá no seminário que eu estudei, um rapaz lá do Nordeste chegou para estudar, era um rapaz muito inteligente, era uma bênção realmente na sua região, só que como todo homem, muito feio. Todo homem é feio, já digo isso para vocês. Até eu também sou feio, não existe homem bonito. O único homem bonito que existe é Jesus Cristo. Então, pensa num cara feio, não é o Eduardo.
Mais feio. Então o que acontece? Solteiro, já tinha uma idade um pouco avançada, chegou no seminário e lá eles fazem o seguinte, eles mandam as pessoas para as igrejas. Então distribui as pessoas nas igrejas para poder servir. E esse rapaz, que era uma bênção, ele foi designado para uma igreja. E lá ele caiu no canto da sereia. Porque lá tinha uma moça que era conhecida, mesmo dentro da igreja, era conhecida porque ela se jogava para cima dos seminaristas. E aí ele caiu na lábia dela. Muitos de nós falamos para ele, fulano, não faz isso, fulano. Não faz isso, fulano. Em 6 meses ele namorou, noivou e casou. 6 meses. Namorou, noivou e casou. Depois de 2 anos. Ele pegou e depois de um tempo ele saiu do seminário, abandonou aquilo que realmente ele entendia que era a vontade de Deus, se preparar para o ministério. Depois de 2, 3 anos nós ficamos sabendo que a esposa dele tinha ficado grávida de outro, queria se separar dele, e ele não queria se separar dela. Disse que cuidaria do filho do outro, mas ela se separou dele e foi ficar com outro. Então ele perdeu a oportunidade de servir ao Senhor. Ele perdeu a vontade de Deus na sua vida, por sua própria conta e risco. Porque não teve paciência de esperar em Deus a pessoa certa. Porque não teve a humildade de clamar ao Senhor para que Deus mostrasse a sua vontade. O que muitas pessoas fazem é o seguinte: oram, e aí sentem aquela paz e logo tomam a decisão. Você orou? Orei. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é que grande parte das vezes Deus não responde na medida que nós queremos que Ele responda para nós. Deus, Ele trabalha com o tempo. Às vezes nós estamos orando por uma situação que podem demorar anos a fio. Às vezes nós oramos e Deus responde. Mas muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos porque nós não temos paciência de esperar a vontade de Deus. E aí, irmãos, é fácil dizer, não, eu estou tomando essa decisão porque eu creio que é a vontade de Deus. Aí mais para frente a pessoa vai, quebra a cara, e aí? A culpa é de Deus? Não, irmãos, a culpa nunca é de Deus. É por isso que muitas vezes eu não entendo igrejas que convidam pastores, e aqui no nosso meio aconteceu recentemente com uma igreja aqui no Rio Grande do Sul, que num período de 3 ou 4 anos passaram 3 pastores. 3 pastores. Dos quais 2 tiveram problemas sérios na igreja. Aí, a igreja vai, ora por um tempo, chama o camarada, 6 meses depois o cara vai embora. A minha pergunta, sempre para as pessoas dessa referida igreja, é a seguinte: quem está errado? Deus está errado? Porque as pessoas, quando convidavam as demais igrejas para a recepção do pastor, diziam que era a vontade de Deus o pastor estar lá. Deus errou? Deus errou, irmãos? Deus nunca erra. Deus nunca erra. Aí é que está o negócio. Essa igreja, graças a Deus, nunca ficou sem pastor. Mas se um dia acontecer de esta igreja ficar sem pastor, o que vocês devem fazer é clamar ao Senhor que tenha misericórdia. E que, segundo a vontade dele, não se a pessoa que vem aqui é o teu faixa. Não se ele vai te agradar. Estava brincando ontem com uns homens no carro, né, dizendo que a vontade de Deus foi trazer um pastor paulista e corintiano para essa igreja. Então, a igreja vai fazer 33 anos esse ano. Há 13 anos nós estamos aqui. E a grande questão, irmãos, é que foi todo um processo para que nós chegássemos aqui. Eu me lembro que no ano de 2006,
eu vim visitar, pastor Martins me trouxe para visitar, e depois, na verdade foi em 2007, vim visitar uma vez, depois eu vim visitar com a Tati, depois eu vim visitar com a minha família, então foi todo um processo. E eu me lembro como se fosse hoje, da primeira vez que eu vim aqui, como Deus pegou meu coração. Naquele momento, eu estava lá em São Cepé, naquela antiga igreja lá, que o pastor Daniel morava, acho que atrás. Eu estava lá quando eu entendi que era a vontade de Deus vir para o Rio Grande do Sul. E sabe, irmãos, talvez vocês vão ouvir isso de outros pastores. Aquilo que nós éramos em outros lugares. Eu nunca imaginava na minha vida, eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Sul. O mais sul do Brasil que eu tinha ido é Santa Catarina. Então, as primeiras vezes que eu vim aqui no Rio Grande do Sul, claro, né, quem vem para o Rio Grande do Sul vai conhecer Gramado, vai conhecer Canela, né, vai passear, tudo lindo, maravilhoso. Não que hoje seja ruim, pelo contrário, eu amo o Rio Grande do Sul. Mas a grande questão, irmãos, é que é um processo. Eu, quando entendi que era a vontade de Deus, eu orei ao Senhor, que se for da sua vontade, que o Senhor dê essa mesma convicção que o Senhor deu a mim, a minha esposa. E quando a Tati veio visitar, ela teve a mesma convicção. E ali nós entendemos que era a vontade de Deus. Então, irmãos, não é fácil nós colocarmos diante de Deus uma situação que muitas vezes vai mudar toda a nossa vida. Mas quando nós colocamos situações diante de Deus, é importante que o nosso coração esteja reto diante dele. Os irmãos sabem, um só pecado nos afasta de Deus. Um só pecado fecha os ouvidos de Deus para as nossas orações. E é isso que vocês e eu muitas vezes não entendemos. Nós muitas vezes estamos no interior dos nossos quartos, colocando o nosso coração diante de Deus, colocando as nossas petições diante de Deus, e parece que Ele não responde, quando na verdade Deus não nos ouve, por causa que nós não temos buscado uma vida de santidade diante de Deus. Meus irmãos, este povo estava fazendo o que era certo, estavam reconstruindo o templo, mas o coração não estava em sintonia com as mãos deles. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas o coração não estava reto. Irmãos, Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. Eu posso falar para todos vocês, eu amo todos vocês. Mas se as minhas atitudes não demonstrarem isso, as minhas palavras são vazias. Meus irmãos, nós estamos aqui há praticamente 33 anos pela graça de Deus. Não é pela graça de homens, não é por causa de homens, nós estamos aqui pela graça de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não precisamos olhar para aqueles que não estão mais nesta igreja. Mas muitas vezes nós estamos aqui, de corpo presente, mas a nossa mente e o nosso coração estão em outros lugares. Nós não estamos dispostos a pagar o preço da fidelidade. Não estamos dispostos. Eu estava ouvindo em uma palestra uma coisa que é muito verdadeira. Quando você lê o livro de Atos, inclusive o nome do livro de Atos é Atos dos Apóstolos, mas na verdade todo estudante da Bíblia sabe que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que sempre dá poder para que tudo aquilo pudesse ser feito. A.W. Tozer, ele diz o seguinte, que se você tirar o Espírito Santo do livro de Atos, 95% das coisas que eram feitas não seriam feitas. Apenas 5% dependeu dos homens. Mas hoje em dia, as coisas na igreja atual é feita 95% pelos homens e apenas 5% pelo Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo?
Faça você um check-up pessoal. Você não precisa abrir. Nós vamos tratar sobre isso no mês de agosto. Vamos voltar para o livro de Gálatas. Mas, meus irmãos, faça uma autoexaminação. Se realmente nós estamos andando segundo o Espírito Santo, se nós somos cheios do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Gálatas capítulo 5. Você não precisa abrir lá. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai nos dizer o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí, posteriormente, nós vamos ter uma lista das obras da carne, que, como eu disse, em agosto nós vamos tratar. Só que aí, meus irmãos, nós vemos no versículo 22, e é isso que eu quero dizer para todos vocês, para que nós possamos fazer uma autoexaminação. Porque aqui no versículo 22 vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o seguinte: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas, irmãos, fazem parte da nossa vida cotidiana? Essas coisas fazem parte da nossa vida cotidiana? Talvez uma das coisas mais difíceis para o mundo de hoje é o domínio próprio. A paciência que muitas vezes nos falta. Não são os frutos, é o fruto. A pessoa ela não pode ter mais amor e menos domínio próprio. São equivalentes. Então aqui é o check-up que nós devemos fazer nas nossas vidas se realmente nós somos homens e mulheres de Deus. Não é vindo à igreja. Eu quero dizer uma coisa bem clara para todos vocês. Ser crente dentro desses portões, dentro desses muros, é a coisa mais fácil desse mundo. Porque as pessoas que estão aqui dentro, elas são crentes. Mas é lá fora que nós devemos ser cristãos. É lá fora que nós devemos mostrar a nossa fé. É lá fora que nós devemos mostrar que nós amamos a Deus. É lá fora que nós devemos ter domínio próprio. É lá fora que nós devemos andar em espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Vocês sabem, irmãos, séries e mais séries, filmes e mais filmes, colocam pornografia enrustida, mulheres com roupas de cunho duvidável, tudo isso para chamar a atenção não só dos homens ímpios, mas também de nós cristãos. E muitas vezes nós estamos absorvendo esse conteúdo como se nada tivesse acontecendo, irmãos. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e pediu perdão pelos pecados cometidos? Não é, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Porque da mesma forma que nós nomeamos aquilo que nós pedimos a Deus, nós também devemos nomear os nossos pecados. Eu estava explicando para o Alisson e para a Samira, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz orai sem cessar. Estar em espírito de oração é quando nós precisarmos de clamar ao Senhor por alguma coisa, como por exemplo, irmãos, eu realmente tenho costume de, se eu estou num lugar, tem 2 caminhos para eu ir, eu no meu pensamento oro ao Senhor, Senhor, que caminho que eu devo tomar? E eu tenho paz de seguir por um dos caminhos. Eu faço isso, irmãos. Eu não sou nenhum extraterrestre. E às vezes eu posso ir por determinado caminho e pode ser o pior. Mas no meu coração eu tenho paz que Deus me permitiu ir por ali. Talvez Deus está me livrando de coisas que eu não sei. Então nós precisamos também, quando nós pecamos, se você está na rua e você fica nervoso com alguma coisa, você clama a Deus naquele momento por perdão.
Isso é estar em espírito de oração, é estar em comunhão constante com Deus. É isso que nos falta, irmãos. É isso que nos falta, uma vida de oração, uma vida de devoção. É isso que falta a nós como igreja. Porque é fácil nós ficarmos lamentando que as igrejas que ensinam as falsas doutrinas estão lotadas e as igrejas que ensinam as doutrinas verdadeiras estão vazias. Sim, nós já entendemos. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura. Nós entendemos. As pessoas vão achar que nós somos loucos. Isso é fato. Mas também o próprio apóstolo Paulo vai dizer novamente que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se nós queremos transformar esse mundo, não vai ser através de política. Não vai. Vai ser através do evangelho. As nossas vidas é que devem ser livros abertos que demonstrarão a nossa fé em Cristo nosso Senhor. Então, meus irmãos, voltando aqui para o livro de Ageu, os versículos 15 a 19 vai nos mostrar que a condição deles, quando indiferentes para com a casa do Senhor, foi recapitulada nesses versículos 15 a 19. De novo, o Senhor pede que eles considerem essa condição enquanto haviam interrompido a obra do templo. Naqueles dias de provação, quando alguém vinha a um monte do qual esperava obter 20 medidas, verificava que ao trilhar ou ao trabalhar, ele rendia apenas 10. As pessoas achavam que trabalhando conseguiriam tanto, mas conseguiriam menos, porque Deus estava contra eles, porque a atitude do coração deles não era uma atitude correta. Meus queridos, quando a palavra de Deus nos mostra muitas oportunidades quando realmente o povo serve a Deus. Entenda isso o exemplo que eu vou lhe dar de maneira correta. Mas em Números 21, de 1 a 9, e Êxodo 25, de 1 a 9, e Êxodo 36, de 5 a 6, Moisés tinha dito para o povo que eles deveriam dar dos seus objetos de ouro para que eles pudessem construir o tabernáculo. Chegou a um ponto que o povo doou tanto que ele teve que falar, olha gente, não precisa doar mais. Eu não estou dizendo para vocês na questão da contribuição, não estou falando isso. Estou falando que a atitude do coração do povo era tal que eles queriam fazer o melhor para Deus. E chegou a um ponto que, olha, não precisa mais. Às vezes, irmãos, quando nós convocamos vocês para uma reunião, quando nós convocamos vocês para uma assembleia, reunião de homens, reunião de senhoras, reunião de jovens, reunião de oração, qualquer coisa, muitas vezes, para alguns, é um fardo. Mas para aqueles que lá estão, são revigorados pelos momentos de estar juntos com outros irmãos. É claro que nós entendemos aqueles com os seus afazeres, com as suas dificuldades, mas mais uma vez eu trago a todos vocês que Deus conhece os nossos corações e as desculpas que nós colocamos diante dele. Então, meus irmãos, o que está sendo tratado nesses versículos 18 e 19, eles deveriam considerar como deveria ser ou como seria a sua vida daquele dia em diante, a partir da sua obediência. Por quê? Porque Deus disse a eles, olha, vocês estão já reconstruindo este templo já há algum tempo. Se a atitude do coração de vocês for a correta, eu vou abençoá-los. Da mesma forma que quando a atitude do coração de vocês era errada, eu os amaldiçoei. Mas se vocês obedecerem, beleza, eu vou ser com vocês. Era isso que o povo deveria entender. Como eu disse para vocês na semana passada, o templo foi reconstruído em 4 anos. Os meus alunos sabem que esse reavivamento não durou muito. Infelizmente, é uma sina do povo judeu e também do cristianismo atual.
nós não conseguimos, ou grande parte das pessoas não conseguem por muito tempo manter-se fiéis diante de Deus, o que é uma tragédia. Moody, ele disse que o mundo ainda não viu um homem, não viu o que Deus pode fazer através de um homem cujo coração é totalmente de Deus. E aí, homem no sentido de humanidade. Nós, irmãos, nós nos contentamos com a mediocridade. Nós nos contentamos com muito pouco. Meus irmãos, olha o que o nosso Deus é capaz de fazer. Nosso Deus é capaz de abrir o mar, como ele fez para os judeus. Nosso Deus é capaz de livrar os seus servos, como tantas vezes ele fez. Nosso Deus é capaz de, através da sua palavra, criar todo esse universo. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos os perrengues que nós nos metemos por causa da nossa falta de fé, nós deixamos Deus de lado, irmãos. Com todo o respeito. Mas é muita burrice, irmãos. É muita ignorância da nossa parte. Nós nos afastamos muitas vezes do único que pode nos trazer alívio para as nossas cargas. Nós deveríamos ser aqueles que diariamente estaríamos, irmãos, de joelhos diante de Deus. Aqueles que estariam clamando pela misericórdia de Deus, porque, meus irmãos, nós só fomos salvos pela misericórdia e graça de Deus. Vocês e eu não merecemos a vida eterna, mas por Cristo nosso Senhor, nós recebemos. E o que nós estamos fazendo? Muitos de nós estamos preocupados em chegar na nossa casa hoje à noite. Eu vou jantar, eu vou assistir o Fantástico, eu vou dormir e amanhã a semana começa. E, meus irmãos, aonde que nós vamos colocar Deus nessa equação? Eu vou colocar lá no final do dia, quando eu já fizer tudo, quando eu escovar os dentes, eu vou lá, pego minha Bíblia, leio um capítulo, quando eu tiver com sono eu vou dormir, quando eu estiver deitado eu vou orar, começo a orar, Senhor, meu Deus, me abençoe. É igual um amigo meu no seminário. Eu nunca vi um homem de oração tanto como ele. Ele começava a orar às 10 horas da noite e quando era 6 horas da manhã ele terminava de orar. Só que era engraçado que durante a oração dele ele roncava. Então, ele aproveitava aquele tempo de oração para dormir. Eu sempre disse para vocês, irmãos, o meu tempo de oração é aqui, andando pelo templo. Por quê? Porque eu já tentei orar sentado, ajoelhado, parado. Eu durmo. Falando sério, eu durmo. Eu durmo ajoelhado. Deitado, então, nem se fala. É um convite para dormir. Então, cada um deve procurar um modo de falar com Deus. O percurso de São Paulo a Curitiba, do tempo que eu estudei no seminário, que nos meus últimos 2 ou 3 anos eu tinha carro lá. Então, nas vezes que eu ia sozinho, irmãos, aqueles praticamente 300 quilômetros, eu conversava com Deus. Que coisa boa, irmãos. Falava com Deus. E como eu faço hoje, eu falo com Deus. Se tiver um microfone aqui na igreja escondido, eu estou lascado. Todo mundo vai ouvir aquilo que eu falo com Deus. Eu falo com Deus como eu estou falando com vocês. Eu gosto de fazer assim. Mas é o meu momento com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos achar esse momento. Você não tem que encaixar a sua vida cristã no meio da sua agenda. Você tem que encaixar a sua agenda na sua vida cristã. Essa é a questão. E não é só como indivíduo, é como famílias. Maridos, não sejam bananas. Tenham um tempo de qualidade com Deus e sua família. Muitos maridos se preocupam em trazer o pão de cada dia para as suas famílias, o que não é errado, mas é importante trazer a palavra de Deus.
o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas não adianta trazer o evangelho vazio, nós devemos vivê-lo. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida digna do nosso Senhor, e este é o cerne desses versículos. Deus estava dizendo que à medida que eles fossem fiéis, seriam abençoados. Então, irmãos, as perguntas que foram feitas pelo profeta era só para eles poderem entender. Não é porque eles estavam trabalhando no templo. O templo é de Deus. Ah, então eu estou trabalhando no templo, eu vou ser abençoado. Nananina, não. De jeito nenhum. Se você estiver trabalhando no templo, mas o seu coração não for reto diante de Deus, nada feito. Vocês estão fazendo certo. Vocês que assistem pela internet estão fazendo certo. Estão dando o seu tempo para Deus, para ouvi-lo, para adorá-lo. Isso é ótimo. Mas se o seu coração não estiver reto diante de Deus, isso que vocês estão fazendo agora não tem valor nenhum. Absolutamente nenhum. É a mesma coisa, irmãos. Imagine, irmãs. É claro que o seu marido chegar com um buquê de flores para você, você vai ficar alegre, não vai? Vai ficar alegre, Samira? Eu não vou perguntar para Simone que esse Jorginho é... Não, o Jorginho é um cara romântico. Mas não é bom, né? Ainda bem que minha esposa não está aqui, né? Eu não sou esse tipo de gente que fica comprando flor. Mas eu digo para vocês o seguinte: as irmãs não vão gostar se forem presenteadas pelos seus respectivos maridos de surpresa, né, quando eles querem fazer um agrado para vocês. Não é verdade, dona Leila? Não seria bom? Agora imagina se o camarada faz uma coisa errada. Se o camarada fez uma coisa errada e chega com flores para você, qual que vai ser a sua vontade? Fazer comer a flor, não é verdade? Então vocês notem que uma atitude certa não apaga a motivação errada. Estão entendendo, irmãos? Não apaga uma motivação errada. Então, diante de Deus, nós estamos aqui essa noite. Nós cantamos ao Senhor. Cantamos a Deus sobre o amor de Cristo. Nós cantamos sobre o sacrifício de Cristo, de maneira tal amaste, pois por mim, Senhor, morreste. Para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Olha que lindo, irmãos. É bíblico tudo isso. É lindo e maravilhoso. Nós sabemos disso. Só que como isso impacta nas nossas vidas? Lembra o versículo que nós líamos? Hebreus, capítulo 13, versículo 15? Se lembram? Não lembram? Puxa vida, nós lemos por um ano, gente. Abram lá então, Hebreus 13, 15, vamos lá. Eu aproveito e tomo água aqui. Vamos lá, Hebreus 13, 15. Eu vou ler porque nosso querido Guilherme não está aqui hoje, então ele não tem como colocar o som ambiente. Mas vai dizer o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. O que, meus irmãos? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse versículo, eu me lembro que quando nós colocamos aqui, foi um incentivo que nós demos aos irmãos para poder abrir a boca e cantar. Porque às vezes as pessoas chegavam na igreja, estava aqui o regente, e a pessoa estava lá.
Estava só dublando, não saindo nada. Irmãos, Deus se agrada do louvor da nossa voz. Aí você fala assim, mas se eu cantar, as vidraças vão quebrar. Não importa. Nós estamos louvando ao Senhor. Nós não estamos aqui para fazer um curso, né? um The Voice da tristeza. Não estamos aqui para isso. Estamos para adorar o nosso Deus. Mas o versículo deixa claro sobre um louvor digno diante do Senhor. Lábios que confessam o seu nome. Mas temos que entender, meus irmãos, que não é um louvor vazio. Não é um louvor vazio. Abram as suas Bíblias, meus irmãos, para o Salmo de número 35, versículo 27. Vejam como o Senhor se agrada de usar as nossas vidas. Salmo 35, versículo de número 27. Vamos lá. Salmo 35. Estou chegando ali. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor. Então, meus irmãos, os que têm prazer na minha retidão. Então nós não só devemos ser retos de coração, mas nós devemos ter prazer em ser retos diante do Senhor. Salmo 149, versículo 4. Vamos lá para o penúltimo salmo da Bíblia. Salmo 149, versículo de número 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Então, meus irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer no seu povo. Ele tem prazer em nos ver servindo-o de todo o coração. O Senhor tem prazer nisso. Note, meus irmãos, nas palavras do profeta Jeremias, o povo estava sofrendo por conta do cativeiro. Mas olha quais foram as palavras de Deus em relação a quando eles retornassem à terra prometida. Jeremias 32. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que mesmo antes deles sofrerem tudo o que sofreram, o Senhor já tinha dito que os abençoaria. Vejam comigo, meus irmãos. E para vocês que estudaram aí o Antigo Testamento, esta última parte das lições que nós fizemos, veja como o nosso Deus é maravilhoso. 32, 38 a 41. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Promessas, meus irmãos, de bênçãos futuras para o povo. Então, Deus, mesmo que pesaria ou estava pesando a mão sobre eles por conta do pecado, um dia os restauraria. Um dia os traria de volta à sua terra. Os abençoaria. Porque o nosso Deus é sempre bom. Ele sempre está disposto a nos abençoar e usar as nossas vidas. O que nós precisamos é realmente de disposição. O Senhor quer nos usar, meus irmãos. Deus disse para Abraão, quando o comissionou, lá em Gênesis 12, só que no versículo 2, ele disse para Abraão, sê tu uma bênção. Eu digo para todos vocês, meus irmãos, sem pestanejar,
A vontade de Deus é que eu, é que você, é que todos nós sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus. Todo o quadro do livro de Ageu mostra um povo que estava cuidando dos seus próprios negócios, mas que ouviu a voz de Deus, entendeu qual era a vontade de Deus. Deus era com eles, como o próprio capítulo 1 diz. Eles arregaçaram as mangas e foram trabalhar. Só que Deus estava dizendo que um trabalho vazio Deus não aceita. Deus aceita um coração que é reto. Que todos vocês, meus irmãos, que todos nós tenhamos retidão, nos colocar diante da régua do Senhor para que Ele possa medir qual é a nossa intenção em servi-lo. Eu vou ser bem claro com todos vocês, meus irmãos. Esse mundo só tende a piorar. Esse mundo só tende a piorar. Eu estava dizendo ontem para os irmãos no carro que foram comigo lá para Novo Hamburgo. A filha de um pastor muito querido cresceu dentro da igreja. Aprendeu sobre a palavra de Deus, ensinou sobre a palavra de Deus, estudou num seminário conceituado lá nos Estados Unidos. Poucos dias atrás, no dia do orgulho, essa sopa de letrinhas aí, né? LGBTQIA+, acho que é isso. Se declarou homossexual. Eu disse para os irmãos no carro. A Bíblia nos fala, e muitas pessoas entendem isso errado, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Não quer dizer que quando a criança é ensinada, ela vai ser um salvo em Cristo, ela vai ser uma pessoa que vai andar em retidão. Não. Mas é o compromisso de cada um dos pais ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus permanecerá no coração desta pessoa, mesmo quando ficar velho. Esta moça e todos os filhos de muitos dos irmãos que se desviaram dos caminhos do Senhor, um dia, quando forem julgados diante do Senhor, serão julgados por aquilo que eles ouviram. Nós não sabemos se esta moça, se alguns dos filhos são salvos ou não são. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. Cada um de nós deve fazer a nossa parte. Eu oro pelas minhas filhas. Mas quando eu vejo esse mundo, irmãos, eu temo. Eu tenho medo. Porque daqui a pouco, o simples fato de você portar uma Bíblia, talvez, vai ser homofobia. Você sabia que eles estão querendo que certas partes da Bíblia sejam tiradas? Sabia disso? Porque eles dizem que a Bíblia é homofóbica. Então eles querem tirar esse tipo de coisa. Eu disse ontem para os irmãos que algumas coisas vocês sabem que é transmitido pela internet. Se algum desses grupos entra aqui na página da nossa igreja, pega algumas falas fora de contexto, as pessoas podem vir aqui e apedrejar essa igreja. A cultura do cancelamento hoje em dia é assim. Muitas pessoas que julgam aquilo que os outros falam, muitas vezes o seu coração é tão imundo como aqueles que eles estão julgando. É a mesma coisa. Eu não estou defendendo o presidente. O subrelator da CPI, eu li hoje de manhã, está sendo acusado de ter roubado R$1 milhão. E está aí, ladrando nas redes sociais e na imprensa que o governo é corrupto. O governo pode ser corrupto, mas quem julga também é. E aí? Para onde a gente vai correr? Meus irmãos, corramos para Deus. Corramos para Deus. É o único que pode nos livrar desse mal. E se nós, meus irmãos, sofrermos, será para a glória de Cristo. Então, meus irmãos, cuidemos de nós,
das nossas famílias. Pais, ensinem ou ensinemos os nossos filhos a amarem a Deus. Um dia eles vão escolher, da mesma forma que vocês e eu escolhemos servir ao Senhor. Eu só espero que as minhas meninas possam escolher a vontade de Deus. Mas vai ser com elas. Então, que os nossos corações estejam em sintonia com as nossas atitudes. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus de misericórdia, nós queremos render graças por esta noite. Muito obrigado, porque estudamos nesses 2 domingos o livro de Ageu. Claro, muitas lições ainda poderíamos ter visto. Mas o cerne da questão, o desejo do Senhor em chamar a atenção do seu povo, em alertá-los sobre suas atitudes, em abençoá-los quando eles firmaram um compromisso de fidelidade diante do Senhor, em chamar a atenção deles, porque quando estivessem trabalhando para o Senhor, o seu coração deveria estar em sintonia com as suas atitudes. Isso é válido para cada um de nós, ó Deus. É isso que nós devemos fazer, é isso que eu e esses irmãos que estão conosco, que nos assistem, devemos fazer diariamente. Não adianta nós fazermos coisas para o Senhor se o nosso coração não estiver disposto em servi-lo, porque o Senhor conhece os nossos corações e conhece as nossas motivações. Eu oro a Deus pelas nossas crianças, que o Senhor guarde cada uma delas. O futuro, ó Deus, que esse mundo está sendo pintado é um futuro sombrio, onde aqueles que amam ao Senhor serão perseguidos. Mas isso também a sua palavra já nos disse que aconteceria. Mas também nós temos o prazer de saber que este mundo passa e todo o seu sistema, e todo o seu gosto, e todas as coisas que nele há. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que estejamos firmados no Senhor. Que ensinemos a nova geração, a Deus, a amar o Senhor. Eu oro também pelos filhos dos queridos irmãos de nossa igreja, que conhecem a Tua palavra, mas se desviaram dos caminhos do Senhor. Sabemos, ó Deus, que eles conhecem a Tua palavra. Então, ó Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar em suas vidas e em seus corações. Oramos, ó Deus, para que eles possam se arrepender, para que o Senhor permita situações onde os olhos deles possam estar voltados ao Senhor. Mas que todos os pais, todos nós pais, demonstremos para os nossos filhos que, independente do que vier a acontecer, nós amamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Oramos ainda pela nossa querida irmã Luciana. Obrigado pelas boas notícias que hoje chegaram a nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor, Pai, pode com uma só palavra curá-la. Mas nós confiamos que em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Então oramos que continue, ó Deus, dando graça para que ela e o pastor Daniel e suas respectivas famílias passem por esse momento tão difícil. Somos gratos a Ti por esse culto. Obrigado pelos irmãos que estão conosco. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que ao sair daqui essa noite, que nós possamos refletir na palavra de Deus. Que nós possamos viver a palavra de Deus. Que permitamos que o Senhor faça a sua obra nas nossas vidas. Amém? Estamos pensados? Eu vou colocar um hino para vocês que nos assistem. Aguarda um pouquinho. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, quarta-feira estaremos juntos. Deus tem um plano em cada criatura, pra
jamais.